Bem-vindos hoje, desvendaremos o lado mais assustador de Illinois, um estado conhecido por sua história vibrante, mas também por relatos que gelam o sangue. Você está prestes a conhecer 3 histórias de terror que, dizem, realmente aconteceram, contos que atravessaram gerações, assustando moradores e intrigando visitantes. Por que assistir? Porque essas histórias vão além do sobrenatural, elas mostram como o medo molda comunidades e deixa marcas eternas. Se você ama mistérios ou quer sentir um arrepio, este vídeo é para você. Apague as luzes, ajuste o volume e venha com a gente nessa jornada arrepiante. Vamos começar com uma lenda urbana que assombra as ruas de Chicago até hoje. No coração de Chicago, o cemitério de Resurrection, com suas lápides antigas e portões de ferro, é mais do que um lugar de descanso eterno, é o palco de uma das lendas urbanas mais famosas de Illinois, a Dama de Branco, conhecida como Resurrection Mary. A história tem raízes nos anos 1930, uma era marcada pela Grande Depressão, quando Chicago pulsava com música, bailes e tragédias. A lenda conta que uma jovem polonesa, cujo nome alguns acreditam ser Mary Bregow, estava em um baile no Henry Ballroom, na Archer Avenue. Após uma discussão com seu namorado, ela deixou o salão sozinha, vestindo um elegante vestido branco de gala. Caminhando pela estrada escura, ela foi tragicamente atingida por um carro em alta velocidade. O motorista fugiu, e Mary morreu ali, sob o céu gelado de inverno. Seu corpo foi levado ao cemitério de Resurrection, mas, dizem, seu espírito nunca encontrou repouso. A comunidade polonesa de Chicago, numerosa na época, começou a relatar avistamentos logo após o acidente. Os motoristas juravam ver uma mulher pálida, de vestido branco, pedindo carona na Archer Avenue, apenas para desaparecer misteriosamente. Jornais da década de 1930, como o Chicago Tribune, publicaram histórias de acidentes inexplicáveis na região, alguns atribuídos a uma figura fantasmagórica. A lenda cresceu, alimentada pela cultura de imigrantes poloneses, que trouxe consigo tradições de histórias de fantasmas e almas errantes. Arquivos locais mencionam que o Henry Ballroom, hoje Vilovubro Ballroom, era um ponto de encontro vibrante, mas também palco de tragédias, o que reforça a conexão de Mary com o local. Seria ela uma vítima em busca de justiça? Ou um eco de um passado que se recusa a desaparecer? A história de Resurrection Mary não é apenas um conto de terror, é uma janela para a alma de Chicago, onde o luto e o mistério se entrelaçam. Os relatos sobre Resurrection Mary são numerosos e arrepiantes, atravessando décadas com uma consistência que desafia explicações. Um dos casos mais famosos aconteceu em 1976, com um taxista chamado John Kowalski. Era uma noite fria de novembro, e John dirigia pela Archer Avenue quando viu uma jovem à beira da estrada, com um vestido branco que parecia deslocado no frio. Ela acenou, e ele parou. Sem dizer muito, ela entrou no banco traseiro, pedindo para ser levada ao cemitério de Resurrection. John notou que suas mãos estavam geladas, quase translúcidas, e que ela parecia estranhamente silenciosa, respondendo apenas com monossílabos. Intrigado, ele tentou puxar conversa, mas ela apenas olhava pela janela, com um ar melancólico. Ao chegar ao portão do cemitério, John virou para perguntar se ela precisava de ajuda, mas o banco estava vazio. As portas estavam trancadas, e não havia sinal dela. John, que nunca acreditou em fantasmas, ficou tão abalado que nunca mais passou pela Archer Avenue à noite. Outro caso, de 1989, envolveu uma jovem casal, Sarah e Michael, que voltava de uma festa. Perto da meia-noite, eles viram uma mulher caminhando sozinha pela estrada. Preocupados, pararam para oferecer ajuda. Ela aceitou, mas pediu para ser deixada no cemitério. Durante o trajeto, ela parecia distante, falando pouco, apenas mencionando que não encontrou o caminho de volta. Quando chegaram ao destino, ela agradeceu e saiu do carro. Michael jura que viu a mulher caminhar em direção ao portão de ferro, mas, ao piscar, ela havia sumido. Mais recente, em 2018, um segurança do cemitério, chamado Robert, relatou algo ainda mais perturbador. Enquanto patrulhava à noite, ele viu uma figura branca entre as lápides, movendo-se com uma graça quase sobrenatural.
Ao se aproximar, a figura virou e o encarou com olhos vazios, sem pupilas, antes de dissolver-se na neblina. Robert, um homem cético, pediu demissão dias depois. Esses relatos, separados por anos, compartilham detalhes intrigantes. A mulher sempre aparece na Archer Avenue, pede carona, e desaparece perto do cemitério, deixando uma sensação de frio e inquietação. Motoristas locais evitam a estrada à noite, e alguns afirmam ver luzes estranhas ou vultos na escuridão. Resurrection Mary parece estar sempre lá, esperando. Por que a lenda de Resurrection Mary persiste há quase um século? Para alguns, ela é um espírito vingativo, preso por uma morte trágica e injusta. A comunidade polonesa de Chicago, com suas raízes em tradições folclóricas, frequentemente relata histórias de bialidão, damas brancas, figuras espectrais que representam almas perdidas. Mary pode ser uma manifestação local dessa crença, um símbolo de luto coletivo em uma cidade marcada por dificuldades nos anos 1930. Psicólogos oferecem outra perspectiva. Em noites escuras, a mente humana é propensa a transformar sombras em figuras, especialmente em locais carregados de histórias trágicas como a Archer Avenue. O fenômeno da pareidolia, onde vemos padrões onde não existem, pode explicar alguns avistamentos. No entanto, a consistência dos relatos, descrições idênticas de uma mulher pálida, de vestido branco, que desaparece sem deixar rastros, desafia explicações simples. Historiadores apontam que lendas como a de Mary surgem em momentos de crise social, como a Grande Depressão, quando Chicago enfrentava desemprego e desespero. A história de uma jovem morta tragicamente pode ter se tornado uma forma de a comunidade processar perdas coletivas. Além disso, o cemitério de Resurrection, com sua atmosfera gótica e história de enterros em massa, é o cenário perfeito para alimentar o imaginário. Alguns pesquisadores paranormais sugerem que Mary é uma energia residual, um eco de um momento traumático que se repete infinitamente. Outros, mais céticos, argumentam que a lenda é mantida viva pelo fascínio humano pelo desconhecido, amplificado por histórias contadas em bares e reuniões familiares. Ainda assim, como explicar os relatos de pessoas sem conexão entre si, que descrevem a mesma figura, o mesmo frio, o mesmo vazio nos olhos? Resurrection Mary é mais do que uma história, é um mistério que continua a assombrar Chicago, desafiando a linha entre realidade e lenda. A lenda de Resurrection Mary vive nas ruas de Chicago, sussurrada em conversas de bar e contada em noites escuras. Motoristas ainda relatam luzes estranhas na Archer Avenue, e o cemitério de Resurrection atrai caçadores de fantasmas e curiosos em busca de respostas. A história de Mary nos lembra que o passado nunca está completamente enterrado, e que algumas almas parecem destinadas a vagar para sempre. Você teria coragem de dirigir por essa estrada à meia-noite, sabendo que ela pode estar lá, esperando por uma carona? Enquanto refletimos sobre esse mistério, nossa próxima história nos leva a um lugar onde o palco guarda segredos tão assustadores quanto as ruas de Chicago. Um teatro antigo, em Woodstock, onde os aplausos do público competem com sussurros de outro mundo. Prepare-se para conhecer o fantasma do teatro de Woodstock. Deixamos as ruas assombradas de Chicago e viajamos para Woodstock, Illinois, uma cidadezinha encantadora que esconde um segredo sombrio em seu coração, o Teatro de Woodstock. Construído em 1889, esse marco histórico foi projetado para ser o orgulho da comunidade, um lugar onde peças de Shakespeare e vaudevilles atraíam famílias e artistas. Com seus ornamentos dourados, cortinas de veludo vermelho e lustres de cristal, o teatro era um símbolo de cultura em uma cidade rural. Mas, por trás dos aplausos, sussurros de tragédia começaram a ecoar. A lenda central gira em torno de Elvira, uma jovem atriz que, dizem, encontrou um fim trágico no palco nos anos 1920. Os registros são escassos, mas a história oral conta que Elvira era uma estrela em ascensão, conhecida por sua beleza e talento. Durante um ensaio para uma peça, ela caiu de um andaime mal fixado, despencando no palco diante de colegas horrorizados. Sua morte chocou Woodstock, e o teatro fechou por semanas. Quando reabriu, funcionários começaram a notar coisas estranhas, luzes piscando, cadeiras movendo-se sozinhas e risadas infantis nos bastidores. A comunidade, profundamente ligada ao teatro,
passou a acreditar que Elvira nunca deixou o prédio. Arquivos locais mencionam incidentes inexplicáveis desde a década de 1920, e o teatro, hoje um ponto turístico, ainda atrai visitantes curiosos. Seria Elvira uma alma presa ao lugar que amava? Ou o teatro guarda algo mais sinistro? Essa história, enraizada na cultura de Woodstock, nos leva a um mundo onde o palco é mais do que um lugar de performance, é um portal para o desconhecido. Os relatos sobre o fantasma do teatro de Woodstock são tão numerosos quanto perturbadores, contados por funcionários, atores e visitantes ao longo de décadas. Um dos casos mais marcantes veio de Harold, um zelador que trabalhou no teatro nos anos 1980. Durante uma noite de limpeza, ele ouviu risadas infantis vindo dos camarins. Pensando que era uma brincadeira, ele seguiu o som, mas encontrou os corredores vazios. Ao voltar ao palco, encontrou uma cadeira virada, como se alguém tivesse acabado de sair. Harold, que conhecia cada canto do teatro, sentiu um frio intenso e nunca mais trabalhou sozinho à noite. Outro relato, de 1995, envolveu uma atriz chamada Emily, que ensaiava para uma produção de Romeu e Julieta. Enquanto recitava suas falas, ela sentiu uma mão fria tocar seu ombro. Virando-se, não havia ninguém, mas as cortinas do palco balançaram, apesar de todas as janelas estarem fechadas. Emily jura que ouviu um sussurro dizer "continue" antes de desmaiar de medo. Mais recente, em 2019, um grupo de turistas relatou algo ainda mais inquietante. Durante uma visita guiada, eles ouviram passos pesados no balcão superior, onde ninguém estava. O guia, acostumado com as histórias, tentou tranquilizá-los, mas as luzes do teatro começaram a piscar freneticamente, e uma voz feminina ecoou, cantando uma melodia antiga. O grupo fugiu em pânico, e um dos visitantes, um fotógrafo amador, capturou uma imagem que mostra um vulto branco no palco, onde ninguém estava. Esses relatos compartilham elementos intrigantes, a sensação de ser observado, o frio repentino e a presença de uma figura feminina que parece ligada ao teatro. Funcionários atuais dizem que Elvira é uma presença constante, às vezes amigável, às vezes assustadora. Eles evitam os camarins à noite, e alguns afirmam que objetos pessoais, como scripts e joias, desaparecem, apenas para reaparecerem no palco. O teatro de Woodstock continua a atrair multidões, mas muitos se perguntam: quem está realmente assistindo? O que torna a lenda de Elvira tão persistente? Teatros antigos, como o de Woodstock, são frequentemente associados a assombrações, talvez por sua carga emocional. Cada apresentação deixa uma marca, risos, lágrimas, aplausos, e alguns acreditam que essas emoções criam uma energia residual, uma espécie de eco sobrenatural. Elvira, como uma atriz apaixonada, pode estar presa a esse ciclo, incapaz de deixar o palco que amava. Historiadores locais sugerem que sua história reflete a vulnerabilidade dos artistas da época, muitos dos quais enfrentavam condições precárias em teatros mal equipados. A queda de Elvira pode ter sido um acidente evitável, o que adiciona uma camada de tragédia à lenda. Psicólogos apontam que o ambiente do teatro, com suas sombras e acústica única, pode amplificar a imaginação. O fenômeno da sugestão coletiva, onde grupos compartilham experiências paranormais, pode explicar avistamentos em massa, como o dos turistas em 2019. No entanto, a consistência dos relatos, cadeiras movendo-se, vozes sussurrando, vultos no palco, desafia explicações racionais. Pesquisadores paranormais argumentam que Elvira é uma alma inteligente, interagindo com os vivos, talvez buscando completar sua última performance. Outros veem a lenda como uma projeção cultural, uma forma de Woodstock preservar sua história através do folclore. O teatro, restaurado e ativo, continua sendo um ponto de orgulho, mas também de mistério. Seria Elvira uma guardiã do palco ou uma alma perdida? A resposta pode estar nas tábuas rangentes do teatro de Woodstock, onde o passado e o presente se encontram. O teatro de Woodstock continua a encantar visitantes com suas peças e sua história, mas a presença de Elvira permanece nos bastidores. Funcionários evitam os camarins à noite, e atores relatam uma sensação de serem observados. A lenda nos lembra que alguns lugares guardam mais do que memórias, guardam almas. Você teria coragem de assistir a uma peça nesse teatro,
sabendo que Elvira pode estar na plateia? Enquanto refletimos sobre esse mistério, nossa próxima história nos leva às margens escuras do rio Mississippi, em Alton, onde uma entidade muito mais sombria espera. Prepare-se para enfrentar o demônio de Alton, uma lenda que faz até os mais corajosos tremerem. Deixamos o palco assombrado de Woodstock e seguimos para Alton, Illinois, uma cidade às margens do rio Mississippi, onde a história sussurra segredos aterrorizantes. No século XIX, Alton era um centro de comércio e espiritualismo, atraindo médiuns, ocultistas e curiosos que acreditavam poder se comunicar com o além. Mas, entre essas práticas, algo deu terrivelmente errado. A lenda do demônio de Alton começa com rumores de um culto secreto que, nos anos 1870, teria realizado um ritual proibido nas florestas próximas. Segundo histórias locais, o grupo tentou invocar uma entidade poderosa, mas o ritual saiu do controle, libertando algo maligno que passou a assombrar a região. Arquivos históricos de Alton mencionam mortes misteriosas na época, caçadores encontrados sem vida, com expressões de terror congeladas no rosto, e fazendeiros que relatavam marcas estranhas em suas terras. Jornais da década de 1870, como o Alton Telegraph, publicaram relatos de luzes inexplicáveis nas florestas e gritos que ecoavam à noite. A comunidade, profundamente religiosa, atribuiu os eventos a uma força demoníaca, apelidada de Demônio de Alton. A lenda cresceu, alimentada por histórias de avistamentos de uma figura sombria com olhos vermelhos brilhantes, vista nas margens do rio e nas trilhas escuras. Alton, já marcada por sua história de escravidão e conflitos, tornou-se um lugar onde o medo do sobrenatural se misturava ao peso do passado. Seria o demônio uma entidade real, desencadeada por um erro humano? Ou um mito criado para explicar tragédias? Essa história nos leva ao coração sombrio de Alton, onde a linha entre o natural e o sobrenatural se dissolve. Os relatos sobre o demônio de Alton são tão assustadores quanto variados, contados por gerações de moradores e caçadores. Um dos casos mais conhecidos aconteceu em 1963, com um grupo de adolescentes que acampava na floresta perto do rio Mississippi. Por volta da meia-noite, eles ouviram galhos quebrando e viram luzes vermelhas brilhando entre as árvores. Um dos jovens, Thomas, descreveu uma figura alta e encapuzada que parecia observá-los. Quando tentaram fugir, suas lanternas apagaram, e um rosnado grave ecoou ao redor. Eles chegaram à cidade em pânico, e Thomas nunca mais voltou à floresta. Outro relato, de 1985, envolveu um fazendeiro chamado Henry. Ao checar seu celeiro à noite, ele encontrou marcas de garras profundas na madeira, como se algo tivesse tentado entrar. Dias depois, ele viu uma sombra com olhos vermelhos na borda de sua propriedade. Henry, um homem prático, começou a carregar uma espingarda e evitar a floresta após o anoitecer. Mais recente, em 2020, uma equipe de caçadores de fantasmas visitou Alton para investigar a lenda. Equipados com câmeras térmicas, eles capturaram uma anomalia, uma forma humanoide que aparecia em vermelho intenso, movendo-se rapidamente entre as árvores. Um dos membros, Sarah, relatou sentir um peso no peito e ouvir um sussurro gutural dizendo "vá embora". A gravação, amplamente compartilhada online, mostra um vulto desaparecendo na escuridão. Moradores locais evitam as florestas de Alton à noite, e guias turísticos alertam sobre trilhas onde bússolas falham e o ar fica subitamente frio. Esses relatos, separados por décadas, compartilham a mesma sensação de terror primordial, como se algo antigo e maligno ainda vigiasse a cidade. O demônio de Alton não é apenas uma história, é uma presença que parece viva para aqueles que ousam entrar em seu domínio. O que está por trás do demônio de Alton? Para alguns, a lenda é a personificação de um erro humano, um ritual espiritista que abriu uma porta para algo além da compreensão. O século XIX foi uma era de fascínio pelo ocultismo, e Alton, com sua localização estratégica no Mississippi, atraía figuras excêntricas que testavam os limites do sobrenatural. Historiadores sugerem que o demônio pode ser uma metáfora para as tensões sociais da época, incluindo a escravidão e conflitos econômicos, que deixaram cicatrizes na cidade. O medo coletivo, amplificado por tragédias, pode ter dado vida a essa entidade no imaginário local.
Psicólogos apontam que florestas escuras, como as de Elton, são cenários perfeitos para o medo primal. A escuridão, combinada com sons naturais como vento e animais, pode criar ilusões de presença sobrenatural. No entanto, a consistência dos relatos, olhos vermelhos, marcas de garras, frio intenso, desafia explicações racionais. Pesquisadores paranormais propõem que o demônio é uma entidade elemental, uma força antiga ligada à Terra, talvez despertada por rituais. Outros veem a lenda como um mecanismo de defesa cultural, uma forma de dissuadir pessoas de explorarem áreas perigosas. Ainda assim, as evidências modernas, como a gravação de 2020, intrigam até céticos. Seria o demônio de Elton uma manifestação do passado sombrio da cidade ou algo mais real, espreitando nas sombras? A resposta pode estar nas florestas silenciosas, onde poucos ousam pisar. As florestas de Elton permanecem silenciosas, mas nunca tranquilas. Moradores evitam trilhas após o anoitecer, e a lenda do demônio continua a assustar gerações. Seja um mito ou uma presença real, essa história nos lembra que alguns lugares guardam segredos que desafiam a lógica. Você teria coragem de caminhar por essas florestas à noite, sabendo que algo pode estar observando? Enquanto refletimos sobre esse mistério, nossas 3 histórias, A Dama de Branco, O Fantasma de Woodstock e O Demônio de Elton, nos levam a uma conclusão: Illinois é um estado onde o passado sussurra, e o sobrenatural parece estar sempre à espreita. As 3 histórias que compartilhamos hoje, A Dama de Branco na Archer Avenue, O Fantasma de Elvira no Teatro de Woodstock e O Demônio de Elton nas Florestas Escuras, revelam o lado oculto de Illinois. Cada uma carrega o peso do passado, misturando tragédia, mistério e o sobrenatural. Elas nos mostram como o medo molda comunidades, transformando lendas em partes vivas da história local. De Chicago a Elton, esses contos desafiam nossa percepção da realidade, nos fazendo perguntar: o que é apenas uma história, e o que pode ser verdade? Qual dessas lendas mais te marcou? Você já sentiu um arrepio inexplicável ou viveu algo que não explica? Compartilhe nos comentários, porque o sobrenatural pode estar mais perto do que imaginamos. Illinois, com suas ruas, teatros e florestas, guarda segredos que continuam a sussurrar. Talvez, na próxima vez que você passar por uma estrada deserta ou um prédio antigo, sinta a presença de algo, observando. Gostou de mergulhar no lado sombrio de Illinois? Então não perca nosso próximo vídeo, onde exploraremos lendas assombradas do Meio Oeste. Se essas histórias te fizeram sentir um arrepio, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum mistério. Quer fazer parte da nossa comunidade de caçadores de histórias assustadoras? Siga-nos nas redes sociais e apoie o canal no Patreon ou plataforma de apoio. Nos comentários, conte qual história te deixou sem dormir ou compartilhe sua própria experiência sobrenatural. Agradecimentos especiais a você, por assistir. Este vídeo foi feito com paixão por mistérios e pelo desconhecido. Até a próxima, se você tiver coragem de voltar.